Pessoal, tudo bem com vocês? Graça e paz a todos. Bom, nós estamos aqui para fazer um apanhado geral das lições que nós aprendemos com a história de Elias. Para você que não me acompanha lá no Instagram, eu vou deixar o nome aqui no vídeo e também na descrição do vídeo, para você me seguir por lá e acompanhar o post que eu fiz ontem lá sobre a missão que Elias teve em sua vida, a missão que Deus o designou a fazer. E hoje nós vamos fazer uma espécie de continuação desse post, onde nós vamos aprender lições que a história de Elias nos passa, coisas que nós aprendemos com a história de Elias. Bom, a primeira coisa que eu quero dizer para vocês é que, como é um apanhado geral, nós não vamos fazer a leitura da Bíblia hoje, porque senão o vídeo ficaria muito extenso. Mas eu quero indicar a você que leia toda a história de Elias. A história de Elias se encontra em 1 Reis 17, o 1 Reis, o capítulo 17, até o capítulo 19. Então, do capítulo 17 até o 19 de 1 Reis, você encontra toda a trajetória de Elias, desde o início de seu chamado até o fim. Então, eu indico a você que leia a história completa, para que então você possa compreender mais sobre o que eu vou falar no vídeo de hoje e também sobre o post do Instagram. Bom, gente, a primeira coisa que a gente aprende com Elias é coragem, né? Elias foi um homem muito corajoso. E por que eu estou falando isso? Elias, ele teve coragem para falar da palavra de Deus, para passar a mensagem de Deus ao povo que estava totalmente caído em idolatria, no paganismo. Então ele teve coragem de passar a mensagem de Deus, de passar a profecia que Deus queria dar para aquele povo, mesmo estando submetido à morte, Por quê? O rei Acabe, que era o rei daquele momento, ele era casado com Jezabel. E Jezabel, ela era muito idólatra, ela gostava dos rituais pagãos, então ela participava de todo aquele paganismo daquele povo. Então Jezabel fez de tudo para influenciar o rei Acabe a matar os profetas. Então ele matou. Só que muitos sobraram, inclusive Elias, que Deus preparou um lugar para ele fugir, Eu estou aqui dando spoiler, mas eu quero que você leia a história completa. Então, Elias, ele enfrentou a morte várias vezes para poder levar a mensagem que Deus queria que ele levasse ao povo de Israel e também ao rei. Então Elias foi corajoso nesse ponto e muito corajoso de ter que enfrentar a morte, mas ele lutou e ele enfrentou com coragem para passar a mensagem que Deus o tinha designado a passar. A segunda coisa que nós aprendemos com Elias é a disposição. Disposição de falar para Deus, eis-me aqui e eu vou obedecer o seu chamado. Elias, ele foi chamado por Deus para ser profeta em Israel. Para ser profeta em um dos tempos mais difíceis que Israel teve. Em um dos tempos que o povo de Israel tinha caído mesmo em idolatria, tinha caído mesmo nos rituais pagãos, Então, Elias, ele se dispôs a servir a Deus no momento que Deus o chamou. Então Deus, ele deu chamado para Elias de ser profeta e ele não questionou, ele não ficou murmurando, não. Ele apenas disse, eis-me aqui, Senhor, eu estou indo fazer o que o Senhor quer que eu faça. Então ele começou a passar as mensagens de Deus para o povo. Então Elias, ele teve disposição em servir a Deus, ele teve disposição em aceitar o chamado que Deus tinha dado a ele. A terceira coisa que nós aprendemos com Elias é a compaixão. Nós vemos várias vezes na história, quando a gente lê a história completa, os mínimos detalhes, que Elias, ele teve muita compaixão do povo de Israel, Aquele povo, ele estava dormindo, O povo estava dormindo espiritualmente, estava numa cegueira espiritual, seguindo todos os rituais pagãos, caindo na idolatria constantemente. Então, Elias, ele se entristecia ao ver o povo de Israel caindo daquela forma em pecado. Elias se indignava, em ver tamanho pecado daquele povo. Então, ele tinha compaixão e ele se sentia responsável
por guiar aquele povo através das mensagens de Deus a fazer aquele povo despertar. Então Elias, ele se compadecia daquele povo de pecado. Ele não julgava, mas ele se compadecia e orava para que Deus fizesse algo, né? Colocasse uma forma do povo despertar daquela cegueira espiritual. E nós vemos também uma quarta coisa, né, que Elias tinha em sua vida, que era a confiança em Deus. Elias confiava muito em Deus, né? Dando outro spoiler da história de Elias, vai ter um momento que ele vai orar pedindo para Deus para que faça alguma coisa para que aquele povo desperte. Então Deus vai enviar juízos, né? E um desses juízos é fazer com que as águas sequem. Então, a Bíblia conta que Elias ele estava passando por um lugar cheio de água, né? E lá tinha muita água abundante, assim, era muita água, uma quantidade muito grande de água, né, naquele lugar. Então Elias passou e olhou, né? E aí, no livro que eu estava lendo, chama Os Ungidos, de Ellen White, ela comenta assim, que Elias ele teve de tudo para duvidar, né? Duvidar de que aquelas águas iriam secar, porque era tanta fartura de água que Elias ele tinha tudo para olhar e pensar, nossa, aqui tem tanta água, como que Deus vai fazer isso aqui secar, né? Como que todas essas águas, essa abundância de água, né, que Israel tem, vai secar assim de uma hora para outra. Então Elias ele tinha tudo para duvidar, mas ele não deixou que a dúvida, né, o completasse. Então ele teve muita confiança em Deus. E em todos os momentos ele confiou de que Deus ele era soberano e ele era capaz, né, muito capaz de fazer o impossível acontecer para que aquele povo despertasse de sua cegueira espiritual. A quinta e última coisa que nós aprendemos com Elias no vídeo de hoje é a crença em Deus. Ele cria muito em Deus e principalmente nos momentos de fraqueza dele. No finalzinho da história dele, você vai ver que teve um momento que Jezabel influenciou o rei Acabe a matar Elias de novo, né? Então são várias vezes que Elias está submetido à morte, como eu disse para vocês. Então, no finalzinho da história, lá conta que ele fugiu por conta própria de medo de Jezabel, né? De Acabe também, porque eles queriam matar ele. Então, ele fugiu por conta própria. E então, ele foi para um lugar lá bem distante, ficou com muito medo, né? E ele pediu para morrer, inclusive. E esse momento, ele deixou que a fé dele desanimasse, né? Ele deixou que a fé dele desfalecesse, morresse, né? Então, em um momento, ele deixou que a fé dele acabasse. Então, ele já não tinha mais fé para suportar tamanha aflição. Então, e depois, vocês vão ver nos mínimos detalhes que Deus falou com ele nesse momento, que ele estava escondido lá de medo, né? E Elias falou com Deus, Deus falou com ele. Então, a fé dele reacendeu. E ele começou a crer novamente em Deus e crer que Deus o protegeria. E ele começou a confiar e crer no Deus do impossível novamente. Então, fazendo um apanhado geral, um resumo de todas as lições que nós aprendemos com Elias, nós aprendemos sobre coragem, que nós devemos ser corajosos para passar a mensagem de Deus, mesmo que nós estejamos no maior perigo, apesar disso. Nós devemos passar a mensagem que Deus quer que a gente passe para o povo, mesmo que nós estejamos submetidos até mesmo à morte, assim como Elias. Outra coisa que nós aprendemos também é que nós devemos ter disposição para aceitar o chamado que Deus nos dá. Quando Deus nos chama, quando Deus nos dá um chamado a aceitar, nós devemos aceitar. Nós devemos responder prontamente. Eis-me aqui, Senhor, eu estou indo fazer o que o Senhor quer que eu faça. Como Elias também, nós devemos ter compaixão. Compaixão pelas pessoas que estão em pecado. Nós não devemos julgar, mas devemos orar por elas e com elas e devemos clamar a Deus para que tenha piedade e misericórdia daquele povo. E nós devemos fazer de tudo para que o nosso amor transborde e alcance aquelas pessoas. Nós devemos também, assim como Elias, confiar.
ter plena confiança em Deus e plena confiança de que Ele pode e deve fazer tudo o que for possível para alcançar aquele povo que está em cegueira espiritual, para alcançar e fazer com que o povo dele desperte, para que então possa ver novamente espiritualmente, né? E assim como Elias, nós devemos crer em Deus, principalmente nos momentos de fraqueza, nos momentos difíceis e complicados da nossa vida. Aprenda uma coisa: é na dor, é nos momentos cruéis da nossa vida que Deus se revela mais nitidamente a nós. É nos momentos mais difíceis, é no momento que a nossa fé está desfalecendo, que Deus se comunica de uma forma muito clara a nós. E esses momentos difíceis que nós passamos, né? Eles servem para que Deus fale a nós e nos ensine lições importantes para o resto da nossa vida. Lições que vão nos servir para nos moldar durante a nossa vida. Então essas são as 5 lições que nós aprendemos, né, com Elias, que Elias nos ensina através de sua história. Eu espero que você tenha gostado do vídeo de hoje. Um beijo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.